E aí, Mariano, tudo bem? Sede santo e bora lá para mais um vídeo. Então, esse aqui é o primeiro vídeo de uma nova série aqui do canal da paróquia. Essa série é mais uma das que vai ser conduzida pelo grupo de jovens Coração Mariano e ela se chama Deus Fala. Como o nome já sugere, a gente se propõe a tentar escutar a voz de Deus, tentar escutar o que Deus quer nos dizer, e aí a gente traz para vocês algumas reflexões que podem ajudar a gente nesse diálogo com Deus. Hoje, nós vamos falar então sobre o perdão. E para nos ajudar nessa conversa, a gente vai usar um pouco o que disse Santo Agostinho. Santo Agostinho é um santo super top, que talvez a gente faça um vídeo um dia no canal para falar sobre ele. Santo Agostinho aponta que o ser humano tem 3 missões que lhe são impostas pela lei divina. A primeira delas, amar a Deus. A segunda, amar a si próprio. E a terceira, amar ao próximo. Falando sobre esse amor ao próximo, quem aí tem irmãos em casa, ou então mora com muita gente, ou mesmo convive bastante com os amigos, sabe que lidar com os outros às vezes não é tão fácil. Muitas vezes a gente não consegue se entender, não consegue concordar e briga sem poder mais. E o que acontece é que às vezes essas desavenças, que são naturais do convívio com as pessoas, elas podem alimentar sentimentos que não são legais. Elas podem fazer com que a gente se apegue ao rancor, à ira, ao ódio e ao ressentimento. À medida que a gente se apega a essas coisas, a gente não consegue cumprir essa terceira missão de amar ao próximo. Aqui eu vou falar de novo um pouco de Santo Agostinho, que traz uma comparação muito legal para a gente entender isso. Ele fala do nosso coração como se ele fosse um copo feito de madeira. Por quê? Se você despejar vinagre nesse copo e você não tirar imediatamente, ele começa a entrar nas ranhuras da madeira e se impregnar no copo. E depois, mesmo que você tire e lave tudo, qualquer coisa que você colocar ali naquele copo vai ficar com gosto de vinagre. Da mesma forma, se a gente alimenta, se a gente se apega à ira, se a gente se apega ao ódio e ao ressentimento, ele se impregna no nosso coração. E ele faz com que tudo fique com gosto de ódio, com que tudo fique com gosto de ira. E assim, a gente perde a capacidade de amar o próximo como Deus quer que nós amemos. Para resolver essa situação, o remédio que Santo Agostinho aponta é justamente o perdão. O perdão é o remédio, o perdão é como que a água que Deus nos dá para que nós possamos lavar o nosso coração e tirar dele todos esses sentimentos ruins que nos impedem de verdadeiramente amar o nosso irmão. Tá bom? Perdão. Vai tirar o sedante. Se nós realmente amamos a Deus, nós vamos prezar pela unidade acima de tudo. E isso significa que nós vamos sempre buscar o caminho da reconciliação. Santo Agostinho vai dizer: ponde maior empenho em fomentar a concórdia do que em lançar-vos reprimendas uns aos outros. Porque como o vinagre corrompe o copo, se permanece muito tempo nele, assim a cólera corrompe o coração, se nele permanece até o dia seguinte. Beleza, essa primeira parte deu para entender. A gente tem que amar o nosso irmão, e às vezes é difícil, nós às vezes temos mágoas e sentimentos ruins, mas nós temos que sempre buscar a via do perdão para alcançarmos a reconciliação e a unidade com os nossos irmãos. Mas tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Eu não consigo me reconciliar com o outro se antes eu não tiver me reconciliado comigo mesmo. Como a gente estava dizendo no começo, a segunda missão do homem é justamente a de amar a si mesmo. E a gente pode dizer que alguém que vive bem essas 3 missões, de amar a Deus, de amar a si mesmo e de amar ao próximo, é chamado a viver plenamente reconciliado, ou seja, sem mágoas, sem rancores, sem raiva, sem ira incrustada no coração. Isso significa que nós também precisamos passar por um processo de perdão das nossas próprias culpas, um processo de perdão e reconciliação com o nosso próprio passado, com a nossa própria história, com a nossa própria fraqueza. Esse processo de autorreconciliação é o primeiro passo para que a gente consiga verdadeiramente perdoar ao próximo. Mas como é que a gente faz isso?
às vezes é realmente mais difícil entender e perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, do que a dos outros. Porque nós sentimos o remorso, nós sentimos toda a angústia, todos os sentimentos, nós sentimos na pele. Nesse ponto, nós voltamos para aquela primeira missão, que é a de amar a Deus. Amando a Deus, nos aproximando dele, sendo íntimos dele, nós nos tornamos capazes de passar por esse processo de autorreconciliação. Por quê? Porque o próprio Deus nos capacita. Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos mostra que nós podemos nos reconciliar com o nosso passado. E por isso, nós nos perdoamos, nós alcançamos a reconciliação e a paz com a nossa história. E assim, nós conseguimos a habilidade de alcançar o perdão e a reconciliação com o próximo. Hoje, eu vi lá no Insta do Papa Francisco, inclusive, gente, sigam o Papa Francisco, Vatican News e outros perfis católicos no Insta e nas redes sociais, porque eles também ajudam a gente bastante. Mas hoje, eu vi lá no perfil do Papa Francisco uma postagem e ele falava o seguinte: não é fácil viver na luz. A luz nos faz ver muitas coisas ruins dentro de nós. Os vícios, a soberba, o espírito mundano. Mas Jesus mesmo nos diz: tenha coragem, deixe-se iluminar, porque eu salvarei. Não tenhamos medo da luz de Jesus. É a isso que Deus nos chama. Deus nos chama a sairmos do nosso obscurantismo, a sairmos dessa posição de estarmos de costas para nós mesmos, de costas para o nosso passado e para a nossa história. Ele nos chama a irmos de frente para tudo isso, em direção à luz dele, porque a luz dele, sim, nos mostra os nossos pecados, nos mostra as nossas faltas, nos mostra as nossas imperfeições, mas não para nos acusar, e sim para nos ajudar a superá-las. E é assim, passando por essas 3 missões, que nós conseguimos alcançar o perdão. Em primeiro lugar, nós amamos a Deus e descobrimos que Deus nos ama. E porque Deus nos ama, nós somos capazes de nos amar. E porque nós nos amamos e somos chamados por Ele a fazer isso, nós enfrentamos a nossa história, nós enfrentamos as nossas imperfeições e alcançamos a autorreconciliação. Por último, porque nós somos capazes de nos amar e nós encontramos a paz com a nossa própria história, nós somos capazes de perdoar ao próximo e assim alcançar a paz também com ele. Bom, o perdão é um assunto super complexo e daria pra gente falar sobre ele por mais 3 horas e a gente não teria nem perto de esgotar esse assunto. Mas essa foi só uma reflexão curtinha para inspirar vocês a pensarem sobre isso. E quem sabe, procurarem um pouco mais sobre os textos de Santo Agostinho ou sobre o que o próprio Papa Francisco fala sobre o assunto. A misericórdia de Deus é realmente linda e quanto mais a gente souber sobre ela, melhor a gente vai conseguir se relacionar com ele. E com os nossos irmãos. E essa foi a nossa reflexão de hoje. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre essa reflexão, se você gostou do tema, se você gostou do que a gente trouxe, se esse tipo de vídeo é legal e se a gente deve continuar com ele. Por favor, também não esqueça de compartilhar um pouquinho com a gente o que essa reflexão te fez pensar. Se ela falou com você, se ela tocou em algum ponto da tua vida, compartilha um pouco com a gente aí nos comentários. Ah, também é muito importante, não se esquece de dar o joinha, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você receber a notificação e saber sempre quando a gente tiver vídeo novo, beleza? É isso aí, Mariano. Fica com Deus, sede santo.